começar assim com essa pergunta que nós vamos fazer algumas vezes hoje. Quem é você? Fique muito atento. Você que é um líder ministerial, você que participa em qualquer área do corpo ministerial de uma igreja Cristo Vive, você missionário, evangelista da graça de Deus, ovelhas interativas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, mais chegado que o irmão, minha família da fé. Eu chego a este dia, nesse primeiro culto da Escola de Capacitação de 2022, preparado para repercutir a palavra profética, com o chamado de Deus, com autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo, voz de Deus para a minha vida, e com a sua aprovação. Claro, repito mais uma vez, porque se você não acessasse este culto, seja presencialmente, seja pela internet, Deus não precisaria deste culto. A mim coube a honra de estar mais uma vez sobre o altar. Estou aqui e falo com mão no coração, mão na Bíblia. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. Com essa aprovação, com essa validação, eu quero declarar isto mais uma vez. Senhor, obrigado por mais este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. E é assim que eu me sinto preparado, somente assim, para repercutir com essa peculiaridade da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, a palavra profética para 2022. 2022, o ano do grande avivamento. Esse toque das trombetas, impactante, é arrepiante. A sensação que nós temos espiritual é muito boa, muito positiva neste momento. Muito feliz nosso apóstolo, com certeza a equipe que preparou esse vídeo, mas eu quero agora colocar um outro vídeo para você assistir comigo, para a gente fazer um link com o que Deus vai nos mostrar agora, porque esse momento de passar a palavra profética é maravilhoso. Graças a Deus que nós temos esse ministério apostólico, como já disse aqui na minha saudação, mas muitas pessoas param nisso, e nós precisamos entender aquela diferença entre falar, fazer. Você vê que é o mesmo prefixo, mas os sufixos são diferentes. Porque se você só falar, sabe o que vai fazer? Vai acontecer? Vai te faltar o ar do sufixo. Falar só não adianta. Tem que fazer. Fazer, o sufixo do fazer está no obedecer, no compreender, no crescer, no amadurecer. Vamos soltar o vídeo? Olha, tá vendo a plaquinha 2021? Aí ele tira o tanque de combustível, que é uma pilha, no caso dele, né? Acabou a bateria.
e coloca uma 2022. Olha o que acontece, é uma mágica, né? Era bom se fosse assim, mas não é assim. Na carne, é dramático. A carne pensa que é assim, é o imediatismo da carne, são as lógicas humanas. E eu digo para você, não é bem assim. Nós temos que entender que algumas questões precisam ser muito bem tratadas nesse momento, porque a graça, ela tem esse risco. A graça de Deus, ela gera inicialmente uma sensação para quem está na carne de libertinagem. A liberdade gera libertinagem. E depois a pessoa vai fazer o quê? A mesma coisa que Adão e Eva fizeram, colocar a culpa em Deus, já lá no Jardim do Éden, lembra? Ah, foi a mulher que tu me destes. E acabou tudo, aparentemente, sendo culpa de Deus. Não. Nós precisamos aqui entender o seguinte. Na palavra profética, você deve assistir várias vezes, e você vai verificar que já nos primeiros minutos o apóstolo trouxe vários conselhos. Você deve assistir, claro, várias vezes. Isso é de grande relevância, claro, e é importante você não deixar de assistir pelo menos 2 vezes por mês. Vá por mim até o final do ano. Eu sempre faço isso. Continue assistindo essa mensagem da palavra profética. Mas tudo isso que foi dito, acredite, nos primeiros minutos ali, muito inclusive direcionado à correção de comportamentos, apontou para uma frase que, para ser bem exato, aos 15 minutos e 20 segundos do tema, o nosso apóstolo disse: lembre-se primeiro quem você é. Foi essa frase que ele disse. Lembre-se primeiro quem você é. E isso gerou, o nosso subtema de hoje. Gálatas capítulo 3, versículo 29, o apóstolo respondeu essa pergunta com esse texto. Diz assim: e se sois de Cristo? Paulo, ele está fazendo uma colocação para a igreja. Só que dentro da igreja, nem sempre todos são de Cristo. Então Paulo, sempre como pregador, ele queria mostrar o seguinte: ele acreditava no melhor. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas essa compreensão da etimologia, dessa palavra do grego, que é avivamento, que diz que é trazer vida, é trazer significância, é funcionar com toda, é como uma caldeira funcionando a toda pressão, sabe? É um renovo que Deus está gerando no nosso meio. E acreditem, Ele escolheu o Brasil, Ele escolheu o Ministério Cristo Vive para isso. Olha que nas 2 últimas palavras proféticas, muita gente ficou pelo caminho. Uns até que partiram para a glória, Chegou o tempo de cada um. Outros acabaram deixando, abandonando o primeiro amor, voltaram a ler. Mas você, nós continuamos aqui. E a chamada para hoje é que nós precisamos entender o nosso lugar neste processo e nesse projeto todo, que é um projeto de coisas grandes, assim como é grande esse vídeo da trombeta que você viu ali. Assim como é grande a visão daquele vídeo quando troca a bateria para 2022, ok. Mas não está acessível ao imediatismo da carne, às formas da carne, de que é coisa grande.
é o grande avivamento. Diga-se a palavra profética. Não é a mesmice da carne, não é a mediocridade da carne, não é no vamos, não é no oba, não é no quero, não é vamos ver quem dá mais, não. É uma questão de conscientização. Em primeiro lugar, eu quero então dizer para você nessa conscientização, que nós temos uma luta contra a carne que precisa ser reconhecida. Reconhecida na sua existência. Você precisa entender o seguinte: olhe para o irmão de novo e diga: quem é você? Aí você vai responder para o irmão o seu nome. Eu sou Daniel. Diga: eu estou vivo. Você tem que tomar consciência disso. Você está vivo. Essa é a primeira conscientização. Ela precisa então ser reconhecida na sua existência como um ser vivente nesta terra. Então esse processo, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E esse processo envolve o reconhecimento da sua existência como um ser vivo em tudo isso, e também a sua existência na carne ativada. Então, quando você reconhece a sua existência, você diz: estou vivo. Quando você reconhece a sua existência também nesse segundo parâmetro, você agora vai identificar o que você pode fazer por estar vivo. Porque aqueles que não estão vivos mais entre nós, não estão no livro dos viventes, né? Não estão respirando, estão descansando de suas obras, não tem mais a fazer nada, só a eternidade. Glória a Deus por isso, pelos salvos, é maravilhoso, é maior, mas o maior de Deus tem que ser manifestado agora. O grande avivamento, as coisas grandes, o que Deus revelou ao apóstolo para esse ano, e isso depende inteiramente do nosso posicionamento. Isso vai estar identificado nesse reconhecimento da sua existência de estar vivo, respirando, e a carne ativada, executando, e não pode ser segundo os nossos impulsos e sentimentos da carne. Você então toma essa consciência das tendências, que é a carne ativada. Estou vivo, existência, tendências, a carne ativada. Porque você está vivo, aí entra o risco. Você está entendendo? Todo o universo, o que está aparecendo é o universo. Você viu aí essa imensidão, que é a constituição do universo. Toda a constelação, os planetas. Olha o que está acontecendo. Olha aqui. Vê se tem alguma semelhança agora com o que você viu até agora. Quando você olha tudo isso, você vê como nós somos pequenos, somos insignificantes na carne, somos insuficientes, somos muito frágeis. Olha quem assistiu aí a tragédia última que teve, pessoas passeando ali naquele Capitólio, naquele lugar que é o Quênia brasileiro, né, lindo. Estava lá uma pedra com uma rachadura vertical, de cima a baixo, que anunciava uma grande tragédia. Mas as pessoas, quando estão passeando, e é assim, seria talvez com um de nós, está ali naquela euforia e querendo experimentar o maior sentimento, né, de adrenalina, e passar por trás da rocha, e não perceberam que aquele momento, aquela rocha iria se despencar. E por que aquela rocha se despencou naquele momento? Porque em algum momento ela
iria se despencar, porque a natureza, a criação é maior que cada um de nós. E quando chega o momento de acontecer algum evento da natureza, ele acontece. Então, às vezes, a pessoa fica procurando explicação. Mas o se. O se não existe, irmãos. Existe a nossa conscientização de que nós estamos aqui debaixo de um projeto de Deus, e acreditem, naquela situação de tragédia, morreu gente boa, gente ruim, gente salva, gente perdida, estava ali, na hora. Desculpe falar isso às vezes com um sorriso, parece que eu estou banalizando o sofrimento alheio, de forma alguma. Fiquei chocado quando vi, como todos os senhores, imaginem. E não quero nem imaginar o sofrimento de quem estava envolvido num passeio, numa diversão, e de repente acontece uma tragédia desse nível. Mas trazendo para o nosso exemplo aqui hoje, é para dizer a você que tudo aquilo, aquele momento da rocha, um fato que é até previsível, seguro chama isso de sinistro, mas não dá para a pessoa mensurar muito o momento certo, e a pessoa sempre acha que não vai acontecer na hora que ela está ali, principalmente se for jovem. O jovem, já viu, acha que nem vai chover nele. Vocês já viram o jovem pegar guarda-chuva para sair de casa? Não, é uma luta nossa, até hoje eu vejo a minha esposa como fica, pega um guarda-chuva, levam, não, eles acham que vão conseguir driblar a chuva, não é assim? Depois a gente vai ficando mais idoso, né? Sabe, depois dos 60, já comprei um guarda-chuva que me dá orgulho de carregar, que aí você tem que comprar umas coisas mais bonitinhas. Então já peguei, puxa, esse guarda-chuva fica bonito na mão. Faz isso, que é melhor do que ficar pegando chuva. A nossa carne é distraída com essas questões, com certeza, vai sempre ser distraída com tudo isso. Então, primeiro, temos que sempre nos lembrar de que a carne é isso mesmo, a situação é essa, nós vamos estar, de certa forma, sujeitos a todas essas questões, humanamente falando, mas que no âmbito espiritual nós então passamos a ter uma vantagem tremenda. E a palavra profética, ela traz, né, um prenúncio de um momento especialíssimo para o povo de Deus, que é esse ano de 2022, nós vivemos esse grande avivamento. O que é o avivamento? É aquela, pense a palavra avivamento, é estar ligadão, irmãos, é estar aceso, é estar atento, vivos, mas atentos, na coerência espiritual, com a qualidade, com a segurança espiritual que nós precisamos ter. E esse avivar, né, tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido na nossa holística espiritual, que não é conforme aquele vídeo da bateria do carro, né, que todos vocês já assistiram. Então a palavra profética, tocai a trombeta, né, de Joel 2, 1 e 2, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. E Deus traz essa palavra para 2022, irmãos, acreditem, para o povo. Cristo vive, coisa grande, o grande avivamento. Então esse display pró-grande avivamento traz no seu bojo essa primeira conscientização, que é você compreender essa insuficiência da carne. E Deus me trazia hoje na madrugada, bem cedo, já em oração, a esse texto de Romanos capítulo 8. Claro, capítulo 8 de Romanos, Martinho Lutero chamou de tema central da Bíblia, e não é à toa, porque Paulo, desde o capítulo 6, vem falando dessas questões da carne, das debilidades da carne, mas do 8 ao 19, Paulo nos traz para esse eixo importantíssimo. Ele diz, portanto, versículo 8, a partir do versículo 8, do 8 ao 19,
Aí está no 19. Vamos lá para o 8 agora, Joás querido. Romanos 8, versículo 8. Ele diz: portanto, os que estão na carne. Versículo 8. Estão vendo aí a conscientização? Você está vivo na carne. Diga: eu estou vivo na carne porque eu estou respirando. Mas eu preciso estar atento às tendências da carne para que o que vai... Agora nós vamos ver isso aqui, ó, na palavra. Vamos ler? Vamos lá. Os que estão na carne. Você está vivo na carne, mas o avivamento não é na carne, é no espírito. Porque os que ficarem na carne não vão atingir esse nível, essa classe espiritual. Ele diz: não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato, lembra mesmo o texto lá de Gálatas 3? Se sois de fato, de novo, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, esse alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então, nessa primeira conscientização que a gente está tratando aqui, né, a carne reconhecida na sua existência, ele diz: vós, porém, não estáis na carne. Paulo, ele traz aqui uma palavra interessante, porque é um reconhecimento, sabe, Bispo Marli, de que primeiro, ele está mostrando que nós estamos vivos na carne, mas que nós não precisamos estar na carne. E ele declara isso, ele acredita, ele disse: vós, porém, não estáis na carne. Eu, como pregador da palavra, o nosso apóstolo Miguel Ângelo, o dia que traz a palavra da visão, da palavra profética para o ano, ele diz isso várias vezes. Nós precisamos acreditar que você vai receber isso no Espírito. E é o que nós fazemos, é o que Paulo estava dizendo ali. Ele disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele disse: estou dizendo para pessoas que eu acredito que vão receber isso no Espírito, porque a carne não pode interessar para nós, irmãos. Não pode. E Paulo, então, nessa conscientização, ele como pregador, ele faz essa colocação que parece uma definição, né, um julgamento prévio de que todos estão no Espírito, não é verdade? É o que nós fazemos. Só que depois, quando ele conclui, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quando ele conclui o versículo, aí ele define essa colocação. Ele diz: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, esse segundo momento, quando Paulo está aqui finalizando e concluindo esse versículo, ele garante uma primeira afirmativa com uma segunda colocação que fica a critério de cada um. Então diga: na primeira afirmativa do pregador, ele precisa acreditar nessa colocação, mas a segunda é a critério de cada um. Aí chama para a nossa responsabilidade. Está entendendo, Denise? É no segundo ponto do texto que ele está chamando então para cada um de nós. Eu peço a você que olhe para o irmão de novo e diga: quem é você? Toda vez que você se lembrar da palavra profética, o grande avivamento, você vai precisar olhar para você e dizer: mas quem sou eu nesse processo? Então ele individualizou o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, onde a minha vida se encaixa nesse grande avivamento. Se porém Cristo, vamos ver o próximo versículo, habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. É autoexplicativo. Veja o 10, o 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele faz um paralelo o tempo todo mostrando: olha, a realidade da carne é uma.
Saia dela, para que você experimente o que o espiritual pode fazer. Senão a pessoa vai ficar o ano todo, nossa guitarrista que eu ainda não guardei o nome, Mariá, vai ficar gritando o ano todo, Mariá, o grande avivamento, e você só vai ver, sabe o que? Tormento. Porque o tempo é de escuridão, irmãos. Imagine, estavam doidos para fazer carnaval, não é verdade? Pois tem companhias aéreas que estão cancelando os voos. Dezenas de voos foram cancelados essa semana, porque os tripulantes, a tripulação toda estava adoecida. E não se treina um piloto do dia para a noite para substituir o outro. E tem horas de limite, você não pode colocar um piloto para voar tantas horas, mais de tantas horas, senão ele vai jogar um avião no chão e vai matar 200, 250 pessoas. E nenhuma empresa aérea quer ficar indenizando tanta gente, conforme a TAM acabou quebrando, né? E tantas outras aí, que eu não vou ficar aqui tratando disso agora. Mas a situação é que o mundo não tem nada sob controle não, irmãos. E as tragédias humanas só estão começando. E Jesus está voltando mesmo. A segunda vinda de Cristo, porque o Cristo ressuscitado e glorificado já voltou, e tem pouca gente vivendo isso, e fica dizendo, ora vem depressa, maranata, maranata, e não entende nada de vida espiritual. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, que bom que você está culto após culto, que bom que você está recebendo a palavra profética, que bom que você faz parte dessa fatia considerável de uma igreja que está estabelecendo esse grande grito do grande avivamento, mas não pode ficar apenas no grito aparente, tem que ser naquilo que Deus tem entalhado. Há quase 43 anos, vamos completar agora, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, 43 anos de ministério, um ministério preparado, talhado, e acredite, você pode estar em outro país, em outro continente, não importa, você é brasileiro. Eu digo isso quando vou celebrar os aniversários das nossas igrejas locais. A última que eu fui estava fazendo 6 anos, eu disse, eu não celebro 6 anos, eu celebro 42 anos, porque vocês reproduzem esse apostolado. Onde quer que você esteja, você é um brasileiro da graça de Deus. Aquela palavra profética trazida por Billy Graham há tantos anos. Billy Graham estava orando por bandeiras de diversas nações, e quando chega na bandeira do Brasil, ele simplesmente fica olhando com um olhar surpreso. Perguntaram então por que ele ficara daquela forma, ele respondeu, fui levado em espírito a um lugar, e vi como chuva caindo sobre essa bandeira. Brasil, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me disse, será desta nação que virá o avivamento, que se espalhará por todo o mundo. E nós estamos aqui, nós fazemos parte disso, irmãos. Você imagina a decadência que você está vendo, o nosso apóstolo tem tratado disso, inclusive nos temas posteriores, a decadência que você tem visto por aí, no meio evangélico, uma vergonha, um mercantilismo, sabe, as pessoas se vendendo por quinharias, chamando maldição de bênção, vivendo tormento como se fosse avivamento, e isso só tende a piorar. E nós vamos servir de instrumentos de Deus, de trombetas de Deus, para esse momento. É isso que você tem que ser, nesse processo todo. Ele então, continua o apóstolo Paulo, versículo 12 agora, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele está dizendo, entenda, caia nessa visão para você compreender definitivamente. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Que caminhar para a morte é esse? Bispo, eu vou morrer prematuramente e tal. Também pode acontecer, mas caminhar para a morte é que você se inclina para uma questão que precisa estar morta, e está em nós, e para com Deus está, que é a carne. Você vai praticar coisas que estão numa área morta. Esse que está querendo dizer aqui
nesse nosso contexto da mensagem. Por isso que ele diz: caminhais para a morte, ou seja, você está trabalhando, né? É como se você tivesse aqui uma plantação, e aqui você tivesse nesse pomar muitos frutos para colher, e aqui ao lado você tivesse uma planta, uma árvore que já não desse mais frutos, já está velha, e você ficasse querendo tirar frutos daquele lugar, está morta, as raízes não vão dar mais, já morreu, você tem que substituir, você tem que plantar, e não é só trocar a bateria. Coisas precisam ser revistas, coisas precisam ser revisadas na nossa vida, valores precisam ser corrigidos. Senão nós caminhamos para a morte, ou seja, tudo é infrutífero. E aí o versículo 13 diz: porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte, mas, não, ainda na conclusão, da outra metade, do 13, volta ali no 13, filhinho. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, né, da carne, certamente vivereis. 14 agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, isso é uma afirmativa clara. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste de adoção, baseado no qual clama Abba Pai. Ou seja, a alma passa-se a ter essa intimidade, você vai amadurecendo isso, vai reconhecendo, vai identificando. E no 16, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é um sentimento que cada um de nós tem, irmãos. Eu não posso afirmar categoricamente quem é ou não filho de Deus, é você que pode. Olhe para o irmão de novo e diga: quem é você? Você é capaz de afirmar categoricamente que você é filho de Deus? Eu posso. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, hein? Aquela Gálatas 3:9 aqui de novo, a remissão, ó. Somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que sofrimento é esse, irmãos? É dizer não para a carne. Não é fácil não, irmãos. É fácil? Não é. Dizer não para a carne é difícil. Causa um sofrimento para a carne. É a resignação, é a resiliência. Mas você sabe dizer não. E diz que com Ele sofremos, com Ele somos glorificados. Ou seja, é a glória de Deus passando pela nossa vida. Olha o 18. Porque por mim, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, irmãos, que a glória de Deus hoje não está sendo revelada mais, também mas apenas numa linda flor, né? Eu amo, gosto de ver demais a natureza, maravilhoso, mas a glória de Deus na sua essência não é nisso não, irmãos. Paulo, quando fala do bom perfume de Cristo, ele fala que está em nós, que nós somos o bom perfume de Cristo. Então a glória mesmo de Deus, Deus sendo materializado nesta terra, de fato, o Cristo vivo, somos nós. Cabe a nós o avivamento que vai se estender por todo o Brasil, e já começou na vida de algumas pessoas que hoje, já falei dos 4 continentes, já seguem essa denominação, irmãos, e se tornam um Brasil para Cristo, um Brasil do grande avivamento. Chegou o momento, e é este ano, é para este ano. Todos poderão, nem todos viverão. E aí é uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Porque o versículo seguinte, o versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então este é o grande momento de nós entendermos esse segundo princípio. Eu falei de 3 princípios, lembra? O segundo princípio é nós entendermos para o grande avivamento, que é a glória de Deus que tem que passar pela nossa vida, e que a criação aguarda. Então, ao mesmo tempo que nós somos na carne muito pequenos, vamos colocar aquele vídeo agora. Pode soltar, Wesley querido. Estão vendo? Isso aqui é a visão lá macro, né? Olha, agora vem trazendo para cá, ó. Vem descendo, você vai vendo, olha, os planetas, as galáxias, né? A poeira de estrelas, a imensidão, uma coisa grande. Olha as imagens que você vai vendo. Está vendo agora toda a constelação, né? Os planetas,
e vai se aproximando da terra, olha, e ali vai chegar numa pessoa que está olhando tudo isso, e vai entrar então agora na composição ocular. Olha que coisa interessante, vê se a imagem não é parecida. Tudo isso está reproduzido em nós, no nosso DNA, na nossa constituição na carne, irmãos. Cada um de nós tem dentro de si a mesma prospecção, a mesma constituição das galáxias, de todo o universo, está dentro de cada um de nós. E ao mesmo tempo que nós somos tão pequenos em relação a toda a criação, nós também somos muito grandes, porque Deus colocou em nós tudo isso, o DNA, a genética, essa formação, e tudo isso é reproduzido já. Os lugares mais avançados já usam a retina como canal de identificação. A pessoa olha e pronto, e é o futuro. Você vai olhar para o seu... Vai mais precisar colocar dedo, nada, até porque você vê está chegando nesse momento aí de distanciamento, e vai ser isso mesmo, olhou, tem que tirar óculos, olhou, vai te identificar, irmão. Está tudo aqui, as informações estão todas aqui. Não é à toa que Jesus falou, se um olho teu te fizer tropeçar, arranca, porque é melhor. Porque está tudo aqui. E esses olhos têm que estar iluminados por Deus. Efésios 1,18 diz, iluminados os olhos do coração. Efésios 1, versículo 18, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, esse segundo princípio é de nós entendermos que a criação, todo esse conglomerado, todo esse sistema, que você, sabe, aqueles que já puderam olhar de telescópio, foram nesses lugares, já tiveram uma ideia, os cientistas que têm um domínio maior disso, os astrônomos, né? É inimaginável, e tudo isso, toda essa informação, ela foi materializada em nós. Então esse segundo princípio, agora se atrela a um terceiro princípio, de bases que nós estamos estudando hoje, para finalizar. É que depende desse grande avivamento, essa segunda vinda de Cristo, esse momento de glória máxima que é o arrebatamento da igreja, que é a transformação do que nós temos que lidar hoje com a carne, que é morte, que só será resolvido no arrebatamento da igreja, que nós não devemos ter pressa com isso, nós só devemos estar vivos e conscientes com esses três processos e deixando Deus nos usar. E 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8, está dentro agora dessa visão, né, do espiritual, irmãos. O grande avivamento é a graça de Deus, é o ministério da graça de Deus hiperativado. Diga, isso é um ministério do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo disse, se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olhe para o seu irmão agora e diga, quem é você? Você está preparado? Diga, na carne nunca, mas para lidar com a carne, sim. Então esse terceiro princípio é tocar essa trombeta com sonido claro, entendendo definitivamente que no Espírito, irmãos, nós somos imbatíveis. Tudo aquilo que depois o apóstolo também fala na palavra profética, todas as promessas, tudo aquilo que está à nossa espera para se materializar através do Brasil e dos ministérios Cristo Vive. Ele chega a pegar as anotações que eu havia mandado para ele das igrejas locais e declara, ele diz, está aqui a igreja do futuro. Quer dizer, a denominação Cristo Vive fugiu, não está mais limitado às quatro paredes da nossa catedral, aqui da capela, ou quiçá dessa grande cidade refúgio, que é um monumento para a glória de Deus. Isso explodiu para o mundo todo.
E nós chegamos aqui hoje, entende, Eliane? Chegamos hoje. Estamos aqui hoje, Ana Tércia, isso é que importa. Não apenas imaginando que a gente só trocou uma bateria. Não, ok, 2021 existe para nós que estamos vivos e vai continuar existindo, irmãos. Nós só não podemos acessá-lo mais para mudar nada lá. Mas hoje nós podemos mudar. Hoje nós estamos melhorando. Hoje nós estamos entendendo mais o ministério do Espírito, porque a graça de Deus é o ministério do Espírito. Quando o Senhor fala na palavra sobre a menina dos olhos, em 4 vezes, em 4 momentos, em Salmos capítulo 17, versículo 8, o salmista diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas. Irmão, faça sem medo. Se você tiver uma caneta na sua casa, você não vai furar o olho não, pode fazer, eu vou fazer com o dedo, ó, não dá, sabendo aqui, a menina do olho, tá vendo? Você não consegue. Há uma proteção, há um reflexo, é uma proteção. Então imagine, né? Você nas mãos de Deus, você no Espírito, você é guardado como a menina do olho de Deus. Sabe? Essa retina, ela é intocável. Essa composição esse cristalino no centro da íris, esse responsável por entrar toda essa informação e ser metabolizada pelo nosso cérebro. Olha que constituição maravilhosa. Pense nos neurônios. Pense nisso tudo sendo usado para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, Deus então tem um acordo conosco tremendo de proteção. Em Provérbios capítulo 7, versículo 2, diz: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos, ou seja, o temor do Senhor. Se você entra nesse ápice desse temor, desse temer, dessa reverência, Deuteronômio 32, 10 diz assim: achou na terra do deserto, irmãos, essa terra, essa realidade do mundo, um ermo solitário cheio de uvos, trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. É isso que Deus está fazendo hoje. Zacarias capítulo 2, versículo 8 diz: porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Assim é a palavra profética, assim é a palavra com essa peculiaridade para a nossa vida pessoal hoje. Assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Onde você que tiver que tocar essa trombeta, onde você tiver que fazer um diferencial, faça você o que você tiver que fazer. Eu estou me lembrando de algumas situações que eu vivi, eu pessoalmente, de desafios até contra mim na carne esta semana, que eu me peguei fazendo coisas que eu jamais faria, sei lá, há 3, 4, 5 anos, eu estava fazendo, eu dizia: Senhor, esse avivamento está em mim, porque eu parecia, em alguns momentos eram situações de humilhação, e eu estava ali, pensando na palavra, e eu dizia: peraí, mas a palavra diz: humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele te exaltará. E a palavra coordenando e me levando, e Deus falando mesmo, conforme tudo que nós já vimos aqui hoje, e eu vivendo o espiritual, irmãos, e eu estou aqui, temo e tremo sobre o altar, para te dizer nesta manhã, fechar com esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 13, tenha coragem, porque você é menina dos olhos de Deus, você tem um chamado especialíssimo, não abra mão. Você está no primeiro culto do ano da escola de capacitação. Eu quero crer que você aqui pessoalmente, você pela internet, vocês receberão certificados de participação no final. Não, você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não deixe de estar ligado nos nossos cultos, naquilo que vai sair, jorrar sobre cada culto. Não busque alimento aí fora.
de vez por todas. Pegue hoje, se você ainda estava meio lá, meio cá, meio baqueado, uma hora, pensando numa situação ou em outra, pense em você. O que você é nesse contexto, o que você pode ser nesse contexto e o que você quer ser nesse contexto. Nesses 3 princípios que nós estudamos aqui. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se. A gente fica aí achando, mas aquilo, irmãos, hoje é o dia. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam a nosso respeito. Não deixe que o diabo continue te massacrando com os dardos, com as coisas que aconteceram no passado. Não importa, não deixe que ninguém te julgue. Eu não te julgo, eu só te amo. Eu estou aqui para amar, interceder e ensinar. Em nome de Jesus. Na carne eu poderia julgar qualquer um, inclusive a mim, nem eu estaria aqui, ia me condenar. Imagina. Mas no Espírito, irmãos, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, tardio em irar, grande em benignidade. Rasgai o vosso coração. Ministério da graça é o ministério do Espírito. Aí no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar a sua mão para o céu, você na sua casa, eu vou orar. Jesus Cristo, obrigado, Pai, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus, por essa visão, obrigado por esta revelação, Paizinho. Bem sabemos, Deus, que na nossa carne, as nossas tendências serão seguir o erro, seguir o imediatismo, seguir a mediocridade. Nós também estamos aqui, Deus, nesta manhã, para renovar os nossos votos de fidelidade a Ti, os nossos votos de fidelidade a este apostolado, a este ministério, a esta visão da última reforma protestante. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos tocar a trombeta, Senhor, do grande avivamento. O grande avivamento, o avivamento da graça, o avivamento para o arrebatamento da igreja. Cremos, Deus, cremos e nos submetemos a esta visão. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Pai, esse anjo, voz de Deus, profeta em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada igreja local, por cada líder local, por cada ministério, Senhor, Cristo vive, por cada ministério que está começando a entender esta visão. Obrigado, Senhor, eis-nos aqui, e nós, cabe a nós, Senhor, e nós colocamos as nossas vidas, nesta terça-feira, mais uma vez, nós nos colocamos com a nossa trombeta a tocar o ministério do Espírito, o ministério do Espírito, em nome de Jesus, de coisas maiores, coisas grandes, o grande avivamento. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que a tua graça, o teu amor
e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho querido, se manifestem, não só hoje, mas até o grande avivamento, o ministério do Espírito, e o povo vitorioso, o povo de rebate da graça de Deus, diga amém, amém, e amém. Eu sou o Bispo Daniel, com a minha esposa, a Bispa Lídia, graça e paz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para você e eu. Catedral Cristo Vive, um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.